Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Tchê, esse é o meu canal e nesse vídeo a gente vai resolver a primeira prova de exame de qualificação da UERJ 2024. Vamos junto? Bora, sem delongas! Eu encontrei aqui 8 questões que dá para se dizer que são de química, né? Algumas meio interdisciplinares, como você sabe, a UERJ ela é uma prova que tem questões de ciências da natureza, tá? Mas vamos discutir um pouquinho essas questões. Vamos começar pela questão número 8, que era uma questão lá do texto base, mas que é essencialmente uma questão de química. Observa. O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui 2 átomos de oxigênio de carga -1. Pessoal, ele está descrevendo para você o que seria o ânion chamado ânion superóxido, uma espécie química que tem 2 átomos de oxigênio e carga -1. Gente, esse ânion, o ânion superóxido, então, ele é o O2-. O2-. Você pode representá-lo, né, dessa forma, oxigênio ligado com oxigênio e um sinal de menos aqui, representando que é um íon de carga -1. E ele diz que é capaz, né, o ânion superóxido é capaz de formar compostos binários, ou seja, compostos com átomos de 2 elementos, com metais alcalinos e alcalino terrosos. Sabendo que o cálcio é um metal alcalino terroso, e uma característica dos metais alcalinos terrosos é formar cátions de carga 2+. Então a gente sabe que o cálcio ele é o cálcio 2+. E eu quero formar a fórmula química do superóxido de cálcio. Então eu vou ter cálcio 2+ de um lado e O2- do outro. Lembra da regra do escorrega? Você tem esse número 2 aqui, ele vem aqui para baixo, e o número 1, que a gente não enxerga aqui, que está junto do menos, ele vem para cá. Né? Então, seria algo assim, CaO2, 2. Né? O O2 já é o íon superóxido, o ânion superóxido, e eu vou ter 2 ânion superóxido, então por isso CaO2, 2. Mas o jeito mais interessante de escrever e representar aqui vai ser CaO4. Né? O2, 2, CaO4. Então, a resposta dessa questão é a alternativa B de bola. CaO4 é o superóxido de cálcio. Então, por mais que você não soubesse na prova, não lembrasse que existe essa função superóxido, o enunciado está explicando. Então, você respirando fundo, tendo paciência e entendendo o que o enunciado descreve, você consegue desenrolar a questão. Fechou? Beleza. Vamos dar um pulo aqui para a questão de número 35. Gente, a questão 35 fala assim: dentre os elementos químicos do 5º período da tabela de classificação periódica, sabe-se que apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso. Então, 5º período, lembra? Períodos são as linhas da tabela periódica e as famílias ou grupos são as colunas. Então, se eu pegar todos os elementos do 5º período, só o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Isso se explica pela alta estabilidade deste elemento, o que resulta em fracas interações interatômicas. Gente, o xenônio, ele é da família que a gente chama de 8A, né? Que a gente representa assim, família 8A ou grupo 18, que é a família dos gases nobres. E o que a família dos gases nobres tem de maneira comum? Todos os gases nobres, eles são gases monoatômicos, eles praticamente não ligam com ninguém, eles são inertes, justamente por conta dessa estabilidade. E essa estabilidade, ela é estabelecida justamente porque todos os gases nobres, e o xenônio é um deles, porque eles têm 8 elétrons de valência.
8 elétrons na camada de valência. É a famosa regra do octeto, lembra? Então, eles são estáveis por terem 8 elétrons na camada de valência. Então, o xenônio tem essa alta estabilidade que o enunciado cita por conta da sua camada de valência completa e nada mais. Certo? Se a gente pensar em todos os elementos que estão no quinto período, todos eles têm um raio atômico elevado. Então, não seria a letra A, né? Um maior raio atômico. Não faz diferença. Até porque raio atômico, dentro do mesmo período, ele diminui conforme a gente vai andando cada vez mais para a direita. Legal? Então não tem nada a ver. Assim como energia de ionização, dizer que a energia de ionização é nula, mentira, né? Os gases nobres, todos eles têm um certo valor de energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron da sua camada de valência. Eletronegatividade tem nada a ver, certo? O ponto aqui que indica a estabilidade é ter uma camada de valência completa. Isso é o que todos os átomos de todos os elementos querem. Eles querem ter estabilidade. Eles querem adquirir uma configuração similar à configuração de um gás nobre. Beleza? Então, uma questão extremamente direta, mas a palavra-chave aqui é estabilidade para a gente resolver a parada. Tranquilo? Questão 36, então. Vamos nessa? Na questão 36, ele diz assim, aí já é uma questão que envolve um pouquinho de interdisciplinaridade, mas eu estou encaixando ela na química. Vamos lá? Vamos ver que dá para resolver pela química. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção da luminosidade disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso. Por ser composta por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica, a melatonina penetra facilmente a membrana plasmática de diferentes tipos de células. Pessoal, foca nisso aqui. A melatonina é composta por uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Então, quando isso acontece, a gente diz que a melatonina é anfifílica. Ela tem 2 tipos de afinidades na mesma molécula. Hidrofílica significa tem afinidade com a água. Peraí. Então, algo que é hidrofílico significa que tem afinidade com a água, e se tem afinidade com a água é porque se trata de uma substância polar. Porque a água é polar. Certo? Então a gente precisava desse pressuposto. A água é uma substância polar. Então quem tem afinidade com a água é porque também é polar. E a melatonina tem uma outra parte da molécula que é hidrofóbica. E o que é algo hidrofóbico? Hidrofóbico significa que tem aversão pela água, não tem afinidade nenhuma com a água. Se não tem afinidade com a água, é porque é uma parte apolar. A melatonina tem os dois, beleza? E ele diz, então, que a melatonina penetra facilmente a membrana plasmática de diferentes tipos de células. Por que será que a melatonina consegue ter essa passagem fácil? Essa é a pergunta, ó. Essa facilidade de penetração da melatonina deve-se à composição da membrana plasmática, que contém moléculas dos seguintes tipos. Gente, o que está em jogo aqui? O que o enunciado falou para você sobre a melatonina? Porção hidrofílica e hidrofóbica, parte polar, parte apolar. Então, para que a melatonina consiga passar com tranquilidade pela membrana plasmática, é justamente porque a membrana plasmática também tem moléculas que podem ser polares e apolares. Se for polar, a melatonina interage. Se for apolar, a melatonina também interage. Entendeu? Então, de novo, se você pegasse qual é a palavra-chave ou quais são os conceitos-chave da questão, não tem enrosco. Perceba que o fato de na membrana plasmática ter substâncias covalentes e iônicas não influencia na melatonina, né? Não influencia no fato dela ter parte hidrofílica e hidrofóbica. E essa é a única condição que o enunciado trouxe para você. Faz sentido? É a única coisa que o enunciado falou sobre a melatonina. Obviamente, a gente não tem a obrigação de conhecer a estrutura ou a fórmula molecular da melatonina. Beleza? Positivas e negativas,
O que tem a ver? Certo? Redutoras de oxidantes, perceba, a questão não fala nada sobre oxirredução. Se falasse, a gente teria que prestar atenção nesse detalhe. Então, o que está em jogo aqui é hidrofílico e hidrofóbico, e aí a gente relaciona com polar e apolar. Suave? Beleza? Questão 38, queridos, é outra questão também que tem um contexto mais interdisciplinar. Dá uma olhada aqui comigo. Os manguezais têm a capacidade de armazenar carbono, pois a ausência de oxigênio no solo desse ecossistema retarda ou até impede a decomposição da matéria orgânica soterrada. Tendo em vista essa característica, a destruição dos manguezais pode contribuir significativamente para qual fenômeno? Gente, vamos de novo, a gente tem que ter esperteza aqui, a gente tem que ter a malícia de olhar para o enunciado e entender quais são os pontos-chave do enunciado. Observa comigo, ele está dizendo que o manguezal tem a capacidade de armazenar carbono. Armazena o carbono, certo? Se o manguezal armazena o carbono, então, se a gente destrói o manguezal, pensa, ó, destruição do manguezal, é disso que ele está falando. A destruição dos manguezais contribui com que fenômeno aqui? Ele tinha capacidade de armazenar carbono. Arrebentei com o manguezal. Não tem mais como armazenar carbono. Vai ter mais carbono na atmosfera, e mais carbono na atmosfera significa mais gás carbônico na atmosfera. Mais gás carbônico influencia no que aqui? Efeito estufa. Aumento do efeito estufa. Se você destrói o manguezal, você provoca um aumento do efeito estufa. Direto. Entendeu? Diretaço. Mas e as outras? Degradação da camada de ozônio. Pessoal, lembra que para falar sobre degradação da camada de ozônio tem um tipo de substância bem característico, que são os famosos CFC, clorofluorocarbonos, compostos que têm carbono e cloro e que acabam sendo liberados e eles interagem com o ozônio arrebentando, destruindo a camada de ozônio. Agora, o manguezal não tem nada a ver com isso, entendeu? Não tem nada a ver com a destruição ou com a manutenção da camada de ozônio. Redução da magnificação trófica, um conceito da biologia, mas perceba que não tem nada aqui no enunciado que, digamos assim, sustente essa ideia de magnificação trófica. Legal? Fixação de nitrogênio atmosférico. Pessoal, fixação do nitrogênio acontece nas raízes das plantas. Né? Então, ele está falando aqui para a gente já que os manguezais eles conseguem armazenar carbono porque a ausência do oxigênio no solo do ecossistema retarda ou até impede decomposição de matéria orgânica soterrada. Então, nada está acontecendo aqui e você destruir o manguezal não está influenciando de acordo com o enunciado. A fixação do nitrogênio atmosférico. Não tem nada no enunciado que embase isso. É isso que eu quero que vocês percebam. Foquem no enunciado. A gente não pode elucubrar coisas fora do que o enunciado está trazendo. Dado o que ele disse sobre a capacidade de armazenar carbono, a única alternativa que encontra sustentação é o aumento do efeito estufa. Suave? Beleza, queridos. Vamos em frente na questão 40. Questão 40. Observe a equação química que representa a hidrólise do carbeto de cálcio. O nome do composto orgânico obtido nessa reação. Então, obtido, a gente vai olhar para os produtos. Quem é o único produto orgânico aqui? É o C2H2, porque o CaOH2 é uma base inorgânica, né? O hidróxido de cálcio. Agora, é o C2H2 que nos importa. Então, gente, o C2H2 é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, eu já elimino etanol e etanol. Etanol seria um aldeído que tem a presença de carbono, de oxigênio, perdão. Assim como o etanol é um álcool, teria que ter a presença de oxigênio na sua estrutura. Aí você poderia ficar na dúvida entre etino e eteno. Mas, gente, o C2H2, ele tem essa fórmula molecular e esta fórmula estrutural. C2H2, fórmula molecular, e essa aqui ao lado é a fórmula estrutural. Perceba, o carbono fazendo ligação tripla. É a única possibilidade de eu ter C2H2. E isso é o
etinohidrocarboneto com ligação tripla. É o nosso querido etino. Letra A. Foi resolvida a questão. Beleza? Questão 42, pessoal, uma questão de separação de misturas, olha lá. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. Isso aqui é importante. Mistura heterogênea. Legal? De água com óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Pessoal, esse desenho aí é do que a gente chama de um funil de decantação. A gente espera um tempo, a água que é mais densa vai para o fundo, o óleo fica em cima, você abre a torneirinha, a água desce e você fica de olho ali. Conforme a água toda foi escoada, fechou a torneirinha, separou. Certo? Então, o que é a chave desse processo é a diferença de densidade entre os líquidos. Então, esse processo aqui, pessoal, é um processo chamado decantação. Como eu disse, até o próprio nome do aparelho é um funil de decantação. Decantação envolve compostos heterogêneos e que tem uma diferença de densidade. Legal? Filtração. Tchê, por que não pode ser filtração? Não tem nenhum filtro aí nessa história. Né? Lembra, para filtrar, eu tenho que ter normalmente uma mistura heterogênea de sólido com líquido. Você passa a mistura no filtro, o sólido é retido e o líquido passa. Pronto, você separou. Mas aqui não tem filtro nenhum nessa brincadeira. Né? Ele não descreveu nada com relação ao filtro. E é uma mistura de dois líquidos. Destilação eu uso para fazer uma separação de mistura homogênea. Né? Por exemplo, você quer separar água de sal de cozinha. Água e sal de cozinha formam uma solução, uma mistura homogênea. Você separa por destilação. Você aquece até que a água evapora e o sal fica no recipiente. Isso é a destilação. Sublimação é simplesmente uma mudança de estado físico de sólido para gás ou de gás para sólido. Tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Suave? Então, decantação, letra B, é a nossa resposta. Questão 43, queridos. Daria para ser uma questão de física também. Tanto física como química resolvem esse item aqui. Vamos assumir para a gente essa questão. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Você está vendo o gráfico de volume em função da temperatura em Kelvin. Boa! Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre com, vamos anotar aqui, pressão constante de 8 atm. A pressão é constante, então uma transformação isobárica. Em que a constante universal dos gases, constante universal dos gases é 0,08 atmosfera litro por mol Kelvin. Ao atingir a temperatura máxima, ele quer na situação de temperatura máxima. Pessoal, olhando para o gráfico, qual é a temperatura máxima aqui no gráfico? 600. Olha ali, 600. Para a temperatura de 600 Kelvin, qual é o volume olhando para o gráfico? 1500, né? A gente está falando desse ponto aqui, esse pontinho aqui. Legal? Então, eu já sei a pressão, eu sei a temperatura, eu sei o volume. E ele quer saber o quê? O número de mols da amostra. Pessoal, o que a gente vai usar aqui? Clapeyron nela. Equação de Clapeyron, queridos. PV igual a nRT. Simples assim. PV igual a nRT. Isola já o número de mols aqui nessa brincadeira. O número de mols vai ser igual a P vezes V sobre R vezes T. Vamos substituir? É só substituir os dados e está pronta a questão. Vai. O número de mols vai ser pressão. A pressão era de 8 atm. O volume, 1.500 litros. 1.500 litros. Tudo isso dividido por constante universal dos gases, o R, que vale 0,08, vezes a temperatura de 600. Olha que beleza. Então, nós vamos ficar aqui, olha que bacana. Dá-lhe chance, né? 8 com 0,08 dá 100, né? Dá 100. Então, vai ficar aqui em cima, vê se você concorda. 15 vezes 100
Ó, aí você já cortou aqui. Cortou 8 com 0,08 dividido por 6. 15 vezes 100 dividido por 6. Vamos lá. Pessoal, 15 dividido por 6, tem jogo aqui? Claro que tem. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 da Lechance é 5. 6 dividido por 3 da Lechance é 2. 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 vezes 100, 250. Então, nós temos aqui 250 mols de gás na situação que ele estabeleceu. Olha que belezinha. Letra D de dado. Equação de Clapeyron resolve a questão. Fechou? Questão 45, pessoal. Aqui a questão 45 ficou faltando aqui. Deixa eu ver se a questão 45 é nossa mesmo. E eu já insiro ela aqui. Ela é nossa sim. Ó, já vou colocá-la aqui. Vou aumentar o tamanho aqui, deixar de boa. Ó, que belezinha. Pronto, tá aqui a questão 45 para a gente. Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mols de I2. Vamos anotar isso aqui já. 0,02 mols de I2 e 0,06 mols de KI. Bacana. E determinada quantidade de água. Você colocou I2, colocou KI, colocou água, formou a solução antisséptica à base de iodo que a questão queria. Ele quer saber a massa total de iodo em gramas presentes nessa solução. A massa total de iodo, do elemento químico iodo, né? Então, vamos lá. Gente, 0,02 mols de I2 significa, vê se você concorda comigo, 0,04 mols de iodo. Pensa comigo, porque a molécula de iodo tem 2 átomos de iodo. Então, se tem 0,02 mols de I2, então eu tenho 0,04 mols de elemento químico iodo, né, do I. E KI, vê se você concorda comigo que cada KI tem um iodo só. Então, se eu tenho 0,06 mols de KI, isso significa que eu tenho 0,06 mols de iodo. Então, no total, somando os dois aqui, eu tenho quanto de iodo? 0,04 mais 0,06, isso significa 0,1 mol de iodo. E agora, para a gente descobrir a massa de iodo que eu tenho na solução, basta fazer o uso daquela formuleta esperta que diz para a gente que número de mols é eminho sobre mão, massa sobre a massa molar. E se eu quero descobrir justamente a massa, basta eu fazer número de mols vezes a massa molar do iodo. Você tem acesso à tabela periódica na sua prova. Lá no finalzinho da prova você encontra, né, a tabela completa e você descobre que a massa molar do iodo é 127 gramas por mol. Então, o número de mols é 0,1 vezes a massa molar do iodo, que é 127, e isso vai nos dar uma massa de 12,7 gramas de iodo. Acabou a questão. 12,7 gramas de iodo, letra C de casa. E é isso, pessoal. Essas eram as questões envolvendo química no exame de qualificação da UERJ. Espero que vocês tenham tido sucesso, tenham conseguido ir rumo ao conceito A e estamos aqui para ajudar. Caso você tenha gostado desse vídeo, me ajuda a compartilhar para mais pessoas conhecerem, mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e não deixa de se inscrever no canal, porque eu vou sempre mandar para vocês resoluções de qualidade aí, para vocês terem um estudo cada vez mais bacana, tá bom? Beijos e abraços, se cuidem, valeu, falou!